O grande leilão estava em seu auge. Um cavalo fraco foi rejeitado em um movimentado leilão, onde todos buscavam o melhor. As ofertas aumentavam a cada instante. Milionários e fazendeiros ricos, vestidos com roupas finas e olhares cheios de confiança, competiam por cavalos imponentes, musculosos, que poderiam se destacar nas competições e trazer prestígio para seus proprietários. O brilho dos animais fortes fazia todos ao redor se animarem com a perspectiva de novos negócios. Mas, no canto da arena, havia um cavalo que ninguém queria. Sua pelagem estava opaca, suas costelas eram visíveis e seu corpo, frágil, tremia a cada movimento. Seu olhar, distante e cansado, parecia carregar o peso de um passado doloroso. O cavalo não tinha valor, não era imponente, e por isso foi ignorado pelos milionários que estavam ali, ávidos por investimento. Os leiloeiros, sem saber o que fazer com aquele animal tão sem vida, começavam a abaixar o preço, oferecendo-o a qualquer um que ousasse dar-lhe uma chance. Mas ninguém parecia disposto a arriscar. Era apenas um cavalo fraco, e todos sabiam que uma decisão como essa, na maioria das vezes, significava perda de tempo e dinheiro. Contudo, entre todos os rostos ricos e arrogantes, um homem simples, vestido com roupas gastas e botas de fazendeiro, se aproximou silenciosamente. Adão, um homem de uma fé inabalável, olhou para o cavalo com uma percepção diferente da dos outros. Ele viu algo no animal, algo que os milionários não viam. Uma oportunidade. Eles o haviam rejeitado, mas Adão não estava ali para fazer o que todos esperavam. Ele tinha a coragem de acreditar onde os outros viam apenas fracasso. O leiloeiro. Surpreso, tentou minimizar a oferta como se o cavalo fosse um peso morto, mas Adão, com uma convicção firme, não hesitou em investir tudo o que tinha. Ele apostou as suas últimas economias, ignorando os olhares cínicos de quem o rodeava. O martelo bateu e o cavalo fraco foi seu. Com o coração batendo mais forte, Adão levou o cavalo para sua fazenda, sem saber que aquela decisão simples seria o início de uma transformação que surpreenderia a todos, até os milionários que o haviam rejeitado. Adão caminhava lentamente pela trilha de terra que levava à sua pequena fazenda, com Raio, o cavalo fraco e mal alimentado, trocando seus passos incertos ao seu lado. O vento leve fazia a poeira dançar ao redor dos dois, e apesar da fragilidade do animal, Adão não conseguia deixar de sentir uma estranha sensação de esperança. Raio ainda não tinha forças para caminhar com firmeza. Seus passos eram hesitantes, e o cavalo parecia quase desabar a qualquer momento. Cada movimento era uma luta, mas Adão estava determinado. Ele sabia que aquilo não seria fácil, mas ele acreditava que com paciência e dedicação, ele poderia resgatar a vida daquele cavalo, assim como ele próprio desejava ser resgatado de sua própria luta diária. Ao chegar em casa, Adão foi recebido por Marta, sua esposa, com uma expressão que misturava preocupação e frustração. Ela olhou para o cavalo magro e com um suspiro disse: Adão, nós não podemos nos dar ao luxo de cometer mais erros. Gastamos todas as nossas economias em um cavalo que mal consegue se manter de pé. O que vamos fazer se isso não der certo? E se ele não sobreviver, o que será de nós? Adão sabia o quanto sua esposa estava preocupada. Eles já passavam por tempos difíceis. A pequena fazenda mal produzia o suficiente para alimentar a família, e agora ele tinha investido tudo em algo que parecia, à primeira vista, uma péssima decisão. Marta não entendia, não conseguia ver o que ele via. Mas, para Adão, o cavalo não era apenas um animal fraco, era uma chance de algo maior, algo que ele não sabia explicar. Ele acreditava que todos mereciam uma segunda chance, inclusive Raio. Eu sei, Marta. Eu sei que parece um risco, mas esse cavalo, ele precisa de uma chance. Eu acredito que ele pode melhorar, assim como nós podemos melhorar, respondeu Adão, com uma firmeza que ele mesmo não sabia de onde vinha. Ele sabia que não podia desistir, não podia falhar. Nos dias seguintes, Adão fez tudo o que pôde para cuidar de Raio. Levava o cavalo ao campo para que ele caminhasse, embora fosse difícil, para o animal se manter em pé.
Adão preparava uma alimentação especial com o pouco que tinha, garantindo que Raio recebesse o melhor cuidado possível. Cada avanço, por menor que fosse, o fazia sentir que estava no caminho certo. Um dia, Raio deu um passo firme a mais, e Adão, embora cansado, sorriu com a satisfação de quem havia feito o impossível acontecer. Mas os comentários da vizinhança começaram a pesar. As pessoas começaram a zombar da decisão de Adão, chamando-o de louco e de sonhador, por tentar transformar um cavalo tão fraco em algo útil. Durante as reuniões no mercado ou na taverna local, os vizinhos falavam em voz baixa, mas com certeza de que Adão estava desperdiçando seu tempo e dinheiro em algo que não tinha futuro. Você viu o que o Adão fez, não é? Gastou todas as suas economias naquele cavalo magro. Nunca vai dar certo, dizia Joaquim, um dos vizinhos, com um sorriso sarcástico enquanto mexia na bebida. Outros apenas balançavam a cabeça em desaprovação, como se aquilo fosse o fim de uma história que nunca deveria ter começado. Adão ouvia as conversas, mas se recusava a reagir. Ele sabia que estava fazendo o que sentia ser o certo, e as críticas dos outros não iriam detê-lo. Cada vez que o viandante zombava de seu esforço, mais ele se convencia de que estava no caminho certo, não só por Raio, mas também por si mesmo. Ele precisava provar a si próprio que poderia fazer a diferença, que não estava apenas à mercê da sorte. Ele tinha o controle de seu destino, e Raio, de alguma maneira, o ajudaria a descobrir isso. Nos dias seguintes, Adão não parou de trabalhar. Ele ajustava o estábulo improvisado para que Raio se sentisse mais confortável e fazia sessões diárias de treinamento, tentando que o cavalo caminhasse mais longas distâncias. Embora Raio estivesse fisicamente debilitado, havia algo mais ali. Quando Adão o olhava nos olhos, havia uma faísca, algo que dizia que o cavalo não estava apenas esperando pela morte, mas que talvez estivesse esperando por uma oportunidade, uma chance de lutar pela vida. Mas a verdadeira luta estava apenas começando. Marta, cada vez mais preocupada, começou a duvidar das promessas de Adão, e a dúvida começou a crescer, em seu coração também. A pressão aumentava, tanto de fora quanto de dentro de casa. Ela queria que Adão desistisse antes que fosse tarde demais. O que aconteceria com a família se o cavalo falhasse? Se não conseguisse se recuperar? As preocupações de Marta estavam longe de ser irracionais, e Adão sabia que precisava provar, não só para os outros, mas principalmente para sua esposa, que sua fé no cavalo e em si mesmo não era em vão. O sol se escondia atrás das colinas, quando Adão chegou à sua modesta fazenda conduzindo Raio com cuidado. O cavalo, cansado e vacilante, parecia carregar o peso do mundo em seu corpo frágil. Marta, a esposa de Adão, saiu apressada de casa ao vê-lo chegar, e ao notar o cavalo magro e debilitado, levou as mãos à cabeça, incrédula. "Adão, você gastou nosso dinheiro nisso?" Sua voz soava tão desesperada que até Raio ergueu a cabeça, como se sentisse a tensão no ar. "Ele precisa de uma chance, Marta. Eu acredito que ele pode melhorar." Adão respondeu com firmeza, embora soubesse que a situação não era tão simples. "Nós mal temos o suficiente para passar o próximo mês, e você apostou tudo em um animal que mal consegue ficar de pé." Marta retrucou, a voz embargada pelo medo. O pequeno Pedro, filho do casal, se aproximou curioso. Seus olhos brilharam ao ver o cavalo, e ele logo se aproximou com um sorriso inocente. "Qual é o nome dele, pai?" perguntou o menino, com um toque de empolgação na voz. Adão olhou para o animal por um instante. Um trovão ecoou distante, e ele se lembrou da tempestade que desabou no dia em que seu pai havia ensinado que, mesmo quando o céu escurecia, a luz sempre encontrava uma brecha para brilhar. "O nome dele é Raio", respondeu com um sorriso. Nos dias seguintes, a vida na fazenda se tornou mais difícil. Adão passou a dedicar horas para cuidar de Raio. Preparava uma alimentação especial, improvisava cobertores para proteger o animal do frio da noite e, sempre que possível, passava tempo conversando com ele. O cavalo, embora ainda fraco, parecia ouvir cada palavra. No entanto, os resultados eram lentos, e Marta,
cada vez mais preocupada com a falta de dinheiro, tentava convencer o marido a desistir. Adão, esse cavalo vai nos levar à ruína. Precisamos aceitar que ele não tem mais forças para viver. Insistia ela, temendo que aquela teimosia acabasse por custar a própria subsistência da família. Mas Adão se recusava a desistir. Ele acreditava que Raio ainda tinha forças para se reerguer. Foi então que os comentários maldosos dos vizinhos começaram a se espalhar. Joaquim, um jovem fazendeiro ambicioso e arrogante, foi o primeiro a zombar abertamente. Vocês viram o que aquele louco do Adão fez? Comprou um saco de ossos no leilão e agora acha que vai transformar aquilo num cavalo de corrida. Ria Joaquim, arrancando gargalhadas de outros fazendeiros na taverna da vila. A notícia logo se espalhou e, com o passar dos dias, o nome de Adão virou motivo de piada. Os moradores da vila não perdiam a chance de zombar dele quando ele passava com Raio. Ei, Adão, não se esqueça de cavar uma cova para o seu cavalo antes que ele morra de pé, gritava um homem entre risos. Certa tarde, ao voltar do mercado, Marta desabafou. Você precisa parar com isso, Adão. Eles estão te chamando de louco. Você está se tornando uma piada para essa vila. Adão apertou os lábios, tentando manter a calma. Ele sabia que as críticas eram pesadas, mas também sabia que desistir não era uma opção. Foi então que uma inesperada ajuda surgiu. Durante uma caminhada pela vila, talvez eu esteja perdendo tempo, mas é melhor perder tempo acreditando do que perder tempo zombando de quem tenta. Joaquim apenas riu e foi embora balançando a cabeça. O tempo passou e, apesar de todos os esforços, Raio ainda parecia longe de se recuperar. Ele havia ganhado um pouco de peso, mas suas patas continuavam vacilantes e seu olhar permanecia apagado. Adão começava a se perguntar se talvez Marta estivesse certa. Naquela noite, enquanto ele se sentava ao lado de Raio no estábulo, passou a mão gentilmente pelo pescoço do cavalo e sussurrou. Eu não sei se você vai conseguir, amigo, mas se houver qualquer força aí dentro, eu estarei com você. Raio, como se compreendesse, moveu levemente as orelhas e encostou o focinho na mão de Adão. Naquele instante, o fazendeiro sentiu que ainda havia esperança. No silêncio daquela noite fria, Adão soube que estava lutando por algo maior do que apenas salvar um cavalo. Ele estava lutando para provar que, mesmo quando o mundo desacredita, a fé e a perseverança ainda são capazes de mudar o destino. Os dias seguintes trouxeram mais dificuldades do que Adão imaginava. Apesar de seus cuidados constantes, Raio ainda parecia fraco. Cada passo que o cavalo dava era um esforço, e seus olhos, embora um pouco mais vivos, ainda carregavam uma profunda exaustão. Adão começava a se perguntar se estava mesmo fazendo a coisa certa. A paciência de Marta também se esgotava rapidamente. Ela observava o marido se desgastando dia após dia, gastando tempo e energia com um cavalo que não mostrava sinais claros de melhora. Uma noite, enquanto se sentavam para o jantar, Marta não conseguiu mais segurar as palavras que pesavam em seu peito. Adão, eu sei que você está tentando, mas talvez seja a hora de aceitar que esse cavalo não tem salvação, disse ela, sua voz cansada, quase suplicante. Você fez o que pôde, mas ele simplesmente não consegue melhorar. E agora estamos ficando sem dinheiro. As palavras dela foram como uma lâmina afiada. Adão sabia que Marta não estava sendo cruel. Ela estava apenas com medo. E, em segredo, ele também começava a temer que estivesse errado. No entanto, havia algo dentro dele que não o deixava desistir. Eu não posso parar agora, Marta. Ele ainda está aqui, ainda está lutando. E enquanto ele lutar, eu vou lutar também. Respondeu Adão, tentando esconder a dúvida que começava a crescer dentro de si. Na manhã seguinte, enquanto Adão levava Raio para uma caminhada curta pela fazenda, algo aconteceu. O cavalo, que até então só conseguia dar passos lentos e vacilantes, tropeçou e caiu pesadamente no chão. O som do impacto ecoou pela propriedade e o coração de Adão apertou no peito. Ele se ajoelhou ao lado de Raio, que tentava se levantar sem sucesso. Vamos, garoto. Não agora, não desista,
murmurou Adão, sua voz embargada. Mas Raio não conseguia se erguer. Suas pernas tremiam e seu corpo parecia não ter mais forças. Marta observava a cena da varanda, seu olhar tomado pela tristeza. Adão sabia que, se Raio não se recuperasse daquela queda, tudo estaria perdido. De repente, Pedro, o filho do casal, saiu correndo de casa e se ajoelhou ao lado do pai. Sem pensar, o menino passou a mão delicadamente pelo pescoço do cavalo e sussurrou: "Você consegue, Raio. Eu acredito em você." Adão olhou para o filho e, por um instante, sentiu que aquelas palavras tinham mais força do que todas as suas tentativas desesperadas. Ele se levantou, respirou fundo e tentou mais uma vez. "Vamos lá, amigo. Estou com você. Tente mais uma vez." Raio bufou baixo, como se estivesse respondendo, e então, com um último esforço, tentou se erguer. Suas patas vacilaram, mas desta vez ele conseguiu, ainda trêmulo, mas de pé. "Isso, garoto. Eu sabia que você conseguiria", exclamou Adão, emocionado. Foi um momento pequeno, mas para Adão significava muito. Ele sabia que aquela tentativa não garantia que Raio estava recuperado, mas ver o cavalo se levantar após aquela queda reacendeu sua esperança. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Poucos dias depois, uma tragédia inesperada atingiu a vila. Durante a noite, um incêndio começou na propriedade de Joaquim, o vizinho que tanto zombava de Adão. As chamas se espalhavam rapidamente, consumindo o celeiro onde ficavam os animais de Joaquim. O som desesperado dos cavalos presos ecoava pela noite, mas ninguém conseguia se aproximar. O calor era intenso demais.